Como é que chama? Like? É pela primeira vez que nós estamos realizando este culto desta forma, pela situação que encontra-se o nosso país, não só o nosso Brasil, como também várias nações. Por isso nós prestaremos culto a Deus nesta noite, trazendo esta palavra do Senhor para todos os nossos amados irmãos que estão agora ligados ao nosso meio de comunicação para este momento de reflexão. Quero, nesse instante, fazer uma oração agradecendo a Deus por esta oportunidade. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos porque estamos reunidos como povo de Deus em vários lugares, várias regiões, para juntos recebermos a instrução da Tua Palavra. Agradecemos, ó Deus, porque a Tua Igreja se faz presente nos lares e por isso nós rogamos as Tuas bênçãos para que a Tua Palavra seja viva e eficaz em cada coração. Senhor, cuida não somente da família da fé, mas tem misericórdia de todos os brasileiros e que esses dias seja de grande despertamento, de grande reconhecimento que só o Senhor é Deus e Ele é todo-poderoso. Nós oramos no nome precioso de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Quero convidar os irmãos que compartilhem também com as pessoas que estão ao seu redor, fala com seus vizinhos, se quiser ainda dá tempo para receber assim a instrução da palavra do Senhor. Quero ler então com os amados irmãos, no momento, um versículo da palavra de Deus. No decorrer da meditação, faremos outras leituras. Encontra-se no Salmo de número 125, verso 1. Diz o Salmo de Davi, quando escreve este Salmo. A palavra de Deus assim registra: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Nesse texto da palavra de Deus, nós podemos dizer inicialmente que chegou esses dias difíceis. Dias esses que a multidão se encontra, na maioria, com medo, com insegurança, com pavor, principalmente aqueles que foram atingidos por esta situação deste vírus, trazendo não só sofrimento, mas também perdas. Mas antes de descrever o que Deus tem para nós na sua palavra, quero aqui ainda reafirmar para os amados irmãos e amigos que a Igreja do Senhor não está com a porta fechada. O que nós temos é os templos que estão com as suas portas fechadas, mas a igreja não, porque a Igreja do Senhor se encontra livre, ela se coloca na sua posição que Deus colocou em qualquer parte do nosso universo. Portanto, a igreja está no lar, a igreja está na família. Por isso, a igreja não se encontra acorrentada ou fechada ou presa. Pelo contrário, no seu lar tem a oportunidade de compartilhar, como nós estamos fazendo agora entre amigos, irmãos, a palavra do Senhor. Neste Salmo 125, verso 1, eu quero destacar 3 aspectos importantes para a nossa caminhada da vida cristã sobre o tema confiança, Igreja do Senhor. O que o texto quer nos trazer? A primeira parte eu quero destacar aqui
que Deus protege o seu povo. Deus protege o seu povo. Por um pouco de tempo, nós somos recolhidos, protegidos em nossos lares. Nosso Deus faz isto para nos guardar, para nos livrar de algo que Ele há de fazer diante não só da nossa nação, mas diante do mundo. O que Ele vem fazer, o que Ele vem fazendo em toda a história. Ele vem visitando o seu povo, vem visitando a humanidade com situações como essa, de mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, o salmista diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Nós somos a família da fé, a família Monte Sião, e nós precisamos, então, confiarmos no Senhor. E a palavra de Deus diz o seguinte: por que nós devemos confiar? E por que nós encontramos nessa circunstância em que todos nós estamos abrigados em nossos lares? Porque a palavra de Deus nos afirma que as pessoas durante muito tempo zombaram de Deus, fizeram coisas que não agradam o nome de Deus, profanaram o nome do Senhor, de tal forma que Deus, então, em cada momento da sua história, Ele visita para dizer a você, para dizer a mim, ao povo, que Ele é Deus. Por exemplo, algum tempo atrás, nós tivemos grande tempestade, vários estados foram acometidos de grandes enchentes, trazendo grande prejuízo econômico, social e familiar. Mesmo assim, o povo não entendeu que era a mão de Deus agindo ali. Da mesma forma, veio outras situações ao ponto das pessoas profanar, essa é a palavra certa, o nome do Senhor. Diante disso, o que diz o profeta Isaías? Ele diz exatamente por que Deus resolveu recolher ou guardar ou proteger a menina dos olhos de Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 26, ele vai dizer exatamente isso: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fechas as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Ou seja, o que Deus está dizendo é exatamente isso. Este é o momento que Deus está nos guardando, nos protegendo, porque Ele há de visitar, Ele há de fazer algo que Ele é poderoso para mostrar a todas as nações, em especial o Brasil, de que Ele vai fazer justiça. Nós aprendemos na palavra de Deus que Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Ele também é justiça. Então Ele chama os seus escolhidos, Ele guarda, Ele protege para Ele poder fazer justiça, mas a quem Ele escolheu, a quem Ele chamou pelo seu nome, Ele tem trazido assim para um lugar mais seguro. Então, no primeiro verso, nessa primeira parte, o texto diz: Deus protege o seu povo, Deus guarda o seu povo. Deus é com o seu povo, Deus é com a menina dos seus olhos, que é a igreja do Senhor. Então, não fique, amados irmãos, triste, porque o texto diz que é por algum momento, é só por algum momento. Logo em seguida, nós estaremos nesse grande ajuntamento do povo de Deus para junto tributar toda a honra, toda a glória devida, porque Deus nos deu o livramento. Mas o Salmo ainda, no verso 1, ele vai dizer algo muito interessante. Não só aqueles que têm a guarda, a proteção de Deus, mas ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. A segunda coisa que é importante para a minha vida e para a sua vida: nada abalará o seu povo. Ou seja, nada vai trazer de preocupação, de inquietação, de insegurança para aqueles que confiam no Senhor. É necessário que nós estejamos atentos a essa realidade como povo de Deus. A nossa mídia
está ensinando diariamente ou dizendo aí pelos meios de comunicações que haverá um caos, haverá uma tragédia, e que venha essa tragédia e que venha esse caos diante dessa nação. Mas nós estamos conscientes de que Deus está no controle de cada um de nós, porque não só nos guarda, mas Ele coloca em nosso coração a confiança que nada vai abalar a nossa fé, a nossa vida cristã. Algo importante também que nós precisamos compreender: muitas vezes nós só queremos que Deus nos livre desta peste, que Deus nos livre dessa circunstância, mas não é bem assim que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor precisa visitar, o Senhor precisa correr diante de uma nação e mostrar que Ele é Deus. E às vezes nessa circunstância nós precisamos que Deus nos tenha misericórdia de nós, que nos guarda, que nos proteja, mas Ele precisa visitar para mostrar que Ele é Deus. Tanto é que a palavra de Deus mostra ainda em Isaías 26, verso 21, diz assim: o Senhor, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Esta é a visão de Deus, este é o propósito de Deus na história. E olhando para o Israel de Deus, nós percebemos exatamente isso, que a todo instante o Senhor vem visitando e mostrando que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, nada foge do seu controle. Portanto, nós precisamos firmar a nossa fé naquele que é realmente o nosso Deus, aquele que nos dá confiança, aquele que sustenta a caminhada da nossa vida cristã. Veja, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele, quando já na caminhada do seu ministério, Ele vem e diz à igreja, ao povo de Deus: nós vamos viver um momento que diz os princípios da dores. Ou seja, não é o fim, é apenas o começo. Nós temos coisas difíceis que vão acontecer nos nossos dias. E o próprio escritor Lucas registra as palavras do Senhor Jesus quando diz a seguinte verdade. Preste bem atenção, amados irmãos, que encontra-se em Lucas capítulo 21. No verso de número 11 diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Veja que o escritor Lucas registra que haverá tempos difíceis, como este. Já tivemos em séculos passados, mas agora o Senhor vem com essa peste, com este vírus que vem assolando dezenas de nações com este vírus, trazendo insegurança, trazendo medo e trazendo morte sobre a população. Então, diante disso, o que cabe à igreja? A igreja está como igreja do Senhor, confiante no Senhor. E quando a nossa confiança está no Senhor, então nós temos aquele Deus que nos guarda, mas aquele Deus que não deixa abalar a nossa fé. Então, a nossa fé está firmada na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, nós encontramos nesse texto do Salmo 125 algo ainda mais para enfatizar a minha, a sua, a nossa convicção com o Senhor, com o nosso Salvador. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas firme para sempre. O que Deus quer nos dizer é que nós precisamos permanecermos firmes no Senhor. Essa é a ideia que Deus espera dos verdadeiros adoradores. Firmeza na nossa vida cristã, firmeza na palavra do Senhor, firmeza naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, essa circunstância que nós estamos vivendo não vai de forma alguma tirar de nós a nossa caminhada segura e firme naquele que é a razão do nosso viver. Há um cântico que nós cantamos com os nossos
irmãos e a nossa equipe de música de nossa igreja, que diz as seguintes palavras, e eu quero ler essa mensagem. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Essa é a convicção que Deus coloca no meu e no seu coração. Nada vai fazer com que nós afastemos da nossa confiança em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 39, e ele diz: nada vai nos separar do amor de Cristo. Amados irmãos, que alegria quando nós permanecemos na palavra do Senhor. Mas é importante dizer nesta hora que há muitas pessoas agora estão refletindo, estão pensando seriamente, porque há um tempo atrás zombaram, brincaram, profanaram, mas agora estão vendo que a pequena expressão deste vírus invisível mexeu com toda a economia, com toda a estrutura social de uma nação, a ponto de fechar todos os estabelecimentos para trazer, quem sabe, menos prejuízo para uma nação dias vindouros. Quem é isso que fez isso? O nosso Deus. Tanto é que é tão verdade que eu queria que você prestasse atenção no que eu vou ler nas palavras do profeta Isaías, quando ele diz algo muito interessante sobre o poder de Deus. Isaías 40 diz no verso de número 15 as seguintes palavras: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e com um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Veja, as nações são consideradas por ele como um pingo de água. Então pode imaginar uma bacia de água com talvez metade dessa bacia cheia de água, e aí você tem ali milhões de gotas de águas, e ali são as nações representadas, e ele olha tudo ali, porque ele é todo-poderoso, ele é o Criador do céu e da terra, portanto ele tem controle de todas as coisas, e ele hoje está visitando com seu poder, não só a Europa, não só os demais continentes, mas também o nosso, aqui o Brasil, para mostrar que ele é todo-poderoso. Nós devemos, irmãos, pensar seriamente doravante na nossa vida cristã. Não basta só ouvir, nós precisamos obedecer, nós precisamos praticar o Evangelho da graça do Senhor. Por isso que o salmista diz aqui que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Amada igreja do Senhor Jesus, que momento maravilhoso para nós, que momento extraordinário para a igreja do Senhor, vivendo esta experiência que me faz lembrar os dias que viveram o povo de Deus no Egito. Aqueles irmãos no Egito viram ali uma atrás da outra, a somatória de 10 pragas. Nada aconteceu com o povo de Deus. Houve todo prejuízo, toda pragas tomando conta do Egito, mas lá no arraial do povo de Israel, nada aconteceu. Porque Deus guarda, porque Deus protege. E Deus usa até os ímpios para ser bênção no povo de Deus, na igreja do Senhor. O que é que Deus fez? Usou os nossos governadores, usaram os nossos prefeitos, o presidente da República e assim todo o seu ministério para dizer, é hora de recolher, é hora de estarmos guardados e protegidos. Mas isso o Senhor já diz na sua palavra. Quando Deus resolveu visitar a cidade de Jerusalém para mostrar o seu poder, a sua fúria contra aqueles que estavam andando contra a vontade de Deus, ele primeiro guardou os seus escolhidos, ele guardou os seus eleitos
para não ser visitado com dor e sofrimento. Mas eu quero dizer, irmãos, que pode acontecer. Nós podemos ser visitados por um ou outro por essa enfermidade. Mas isso não vai abalar. Isso não vai tirar de nós a nossa confiança em Deus. Porque a nossa morada não é aqui. A nossa morada é celestial. O apóstolo Paulo diz que a nossa pátria não é terrena, é celestial. A qualquer momento, eu e você estaremos despedindo deste mundo para estarmos no gozo eterno do Senhor. Mas, querida igreja e queridos amigos, visitantes que estão compartilhando conosco neste culto, nessa exposição da palavra do Senhor, qual é a sua confiança? É no Senhor? Se a sua confiança é no Senhor e você tem a Cristo Jesus como seu único e eterno Salvador, tenha certeza disso, que você é guardado pelo Senhor. Nada vai abalar a sua fé e você estará sempre firmado pelo Senhor no caminho que Ele há de conduzir para a nossa caminhada definitiva um dia no gozo eterno do Senhor. Irmãos, para finalizar, eu quero dizer que só apenas alguns dias. Eu não vou dizer quantos dias isso vai acontecer, mas uma coisa é certa. Eu espero brevemente que todos nós estejamos aqui reunidos num grande louvor e adoração a Deus, agradecendo pela libertação, pelo livramento, pela proteção e por ter colocado em nossos corações uma fé autêntica e genuínica no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus dê a vocês, nesses momentos de grande quebrantamento, de grande relacionamento com a família, ao redor do culto doméstico, lendo a palavra de Deus, orando, intercedendo, pedindo realmente misericórdia por essa nação, mas que haja um despertamento, um grande avivamento por todos nós, para que quando retornarmos a essa casa de oração, nós venhamos com alegria, jubilosos de glorificar e bendizer o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus dê a você, a mim, a todos nós, esta verdadeira confiança naquele que é o autor da nossa salvação, Jesus Cristo. Deus abençoe, amados irmãos e amigos.